Começa agora, na Tropical 7 FM Juazeiro, o programa da Central para o Campo. Apresentação, Josenaldo Rodrigues. Oferecimento, Central de Adubos. Orgulho de ser agro. Bom dia Juazeiro, bom dia Petrolina, bom dia Vale do São Francisco, bom dia meus amigos e minhas amigas da Bahia, de Pernambuco, de Sergipe, onde quer que você se encontre, o nosso abraço, seja bem-vindo. Está começando mais um programa da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos que tem o objetivo de levar informações do agronegócio para você, meu amigo produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. Bom dia para você que está ligado aí na Rádio Tropical SAT de Juazeiro da Bahia, 102,5. Bom dia para você que está também nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial. Hoje é sábado, 12 de outubro de 2022. Aqui em Juazeiro da Bahia haverá sol neste sábado, mas pode chover ainda pela manhã e haverá diminuição de nuvens à tarde. À noite terá pouca nebulosidade. Segundo o Instituto Climatempo, há 90% de chance de chover pelo menos 2 milímetros neste sábado em algum lugar aqui de Juazeiro. A temperatura varia entre a mínima de 23 e a máxima de 33 graus. A velocidade do vento pode chegar a 20 km por hora. A umidade relativa do ar fica entre 33% e 82%. A incidência solar do dia começou às 5 horas e 10 minutos da manhã e vai terminar às 17h42. Hoje é noite de lua cheia. Amanhã, domingo, será parecido com hoje. Também haverá sol, pode chover pela manhã, mas haverá diminuição de nuvens à tarde e à noite terá pouca nebulosidade. Segundo o Instituto Climatempo, amanhã também haverá 90% de chance de chover pelo menos 2 milímetros em Juazeiro. A temperatura amanhã varia entre 22 e 33 graus. A velocidade do vento pode atingir 24 km por hora. A umidade relativa do ar amanhã fica entre 36% e 84%. A incidência solar do dia neste domingo começa às 5h10 e vai terminar às 17h42 e a lua vai continuar cheia nesse domingo. Vamos saber agora como estão sendo comercializadas as principais culturas do Vale do São Francisco. Os dados são fornecidos pelo mercado do produtor de Juazeiro. Atenção produtores, quem planta manga tome, fique ligado aí, porque ela está sendo comercializada em média no mercado do produtor de Juazeiro a R$ 1,35 o quilo. A manga Palmer, R$ 1,44 o quilo. A uva BRS Vitória está sendo comercializada em média a R$ 5,50 o quilo. A BRS Núbia, R$ 7,00 o quilo. Uva Itália, R$ 7,50 o quilo. Uva Benitaca, R$ 5,25 o quilo. E a uva BRS Isis, R$ 4,50 o quilo. A caixa do tomate com 26 quilos está custando em média R$ 65,00. Melão amarelo, R$ 1,20 o quilo. Melancia, 70 centavos o quilo. Cebola pera caixa 3, R$ 130,00 a saca com 20 quilos da cebola pera caixa 3. E a cebola roxa caixa 3, R$ 100,00 em média a saca com 20 quilos. Goiaba paloma verde, R$ 65,00 a caixa. Maracujá de primeira, R$ 82,50 e de segunda, R$ 75,00 a caixa. Banana prata, R$ 2,15 o quilo e a banana prata de segunda, R$ 1,62 o quilo. A banana Pacovan está sendo cotada em média a R$ 36,50 o cento. Programa Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos que está há 11 anos no mercado. São 9 lojas agora. Em Pernambuco estamos em Petrolina e Petrolândia. Aqui na Bahia estamos em Juazeiro, Irecê, João Dourado, Paripiranga e agora também em Feira de Santana. No estado de Sergipe, estamos na cidade de Itabaiana. São mais de 20 mil clientes atendidos pela maior do Nordeste e você sabe, a maior do Nordeste é diferente das iguais. Nosso assunto de hoje é estratégias e ferramentas para superação de estresse e ganho de produtividade na cultura da manga. Aqui conosco, nossos convidados, Renan Nunes, ele é assistente técnico de vendas da empresa Minoagro, uma das parceiras da Central de Adubos, e também Rogério Martins, consultor de manga da empresa Produtiva, que vai estar conosco durante todo o programa da Central para o Campo deste sábado. Inicialmente vamos começar aqui com o Renan Nunes, ele aí da empresa Minoagro, uma das parceiras da Central de Adubos. Bom dia, Renan, bem-vindo ao nosso programa, viu? Bom dia a todos, bom dia, Rogério, bom dia. E eu queria inicialmente que você começasse apresentando a Minoagro, essa parceira da Central de Adubos, que já está há 11 anos no mercado aqui no Vale do São Francisco, a Central de Adubos, e a Minoagro é parceiro desse processo que nós estamos enfrentando aí há 11 anos, né? Isso aí, a Minoagro foi fundada em 2000, né, com o intuito de
participar aí do mercado de bioestimulação de plantas, né? É Inicialmente, nacional a empresa? a empresa é inicialmente nacional, certo? Hoje ela já atua em todo o Brasil, né? E está começando a partir que a gente foi incorporado por um grupo multinacional, então a gente está começando a partir, já estamos presentes em mais de 5 países aí, né? Levando toda a tecnologia que foi desenvolvida aqui no Brasil para fora. E essa parceria com a Central de Adubos tem dado certo, né? Muito certo, né? Foi uma das que impulsionaram a gente aqui no Nordeste e a gente já está ganhando força, a parceria cada dia que passa se fortalece mais e o resultado para o cliente também muito satisfatório. O Rogério Martins já esteve conosco uma vez, lá nos primórdios do programa da Central para o Campo. Bem-vindo mais uma vez, viu? Bom dia para você. Bom dia, pessoal. Bom dia, Josinaldo. Bom dia, Renan. Chamar até de Renan, meu filho. É bom sempre a gente estar trocando informação, trocando ideia, algumas coisas que a gente faz a nível de campo. Com a Aminoagro a gente já tem uma relação de trabalho de muito tempo, porque desde o início, quando essa empresa chegou aqui na região, a gente foi de uma das empresas que abriu espaço para desenvolver as ferramentas, desenvolver posicionamento, né? Então a gente já tem alguns anos que conhece as tecnologias, né? As performances das ferramentas que a empresa fornece para eu como produtor e como consultor também. Hoje nós vamos falar sobre estratégias e ferramentas para a superação de estresse e ganho de produtividade na cultura da manga, que é a sua especialidade, a cultura da manga. Quais são essas estratégias para superar os estresses da cultura da manga? Olha, esse é um tema muito complexo, porque nós temos estresse o tempo todo, seja ele de ordem de temperatura, de insolação, né? Seja ele estresse que a gente pode causar mecanicamente, seja de uma poda, seja um estresse químico. O que é que pode ser considerado estresse numa planta, por exemplo? Tudo. Com a gente humano, a gente se cansa, a gente adoece, a gente... Nesses estresses da planta, o que é que pode acontecer? A planta vai começar a aumentar os radicais livres nas plantas, né? E esses radicais livres vão causar danos às células, os tecidos da célula das plantas. Com isso, vai reduzir taxa fotossintética, você vai diminuir o ganho de reserva, porque à medida que acontece esse problema, a planta tem que pegar a reserva que ela tem para poder resolver esse problema. Tá? Então, todo esse estresse que pode ser causado, seja da temperatura, da radiação, estresse hídrico, e é o estresse que a gente tem que causar na manga, a gente necessita de um estresse hídrico na manga para fazer essa fase de vegetativa para reprodutiva, né? Então, na lâmina final, no período que você vai fazer a indução floral, a gente precisa fazer a redução de lâmina. Isso é um cuidado muito grande no manejo, porque é um estresse que é necessário, mas tem que ser bem conduzido, né? Então, ainda tem os estresses químicos de sais que a gente aplica na folha, que aplica no solo. Então, a gente vive estresse. Então, o produtor convive com estresse na cultura o tempo todo, né? O tempo todo. Então, as estratégias começam desde que você colheu a planta, colheu a manga, que você vai começar seu manejo de poda. A colheita também pode ser considerada um estresse? Causa um estresse, você está causando corte na planta, tudo, mas ao mesmo tempo você está tirando vamos dizer assim, você está tirando a fruta para começar um novo processo, para renovar. Né? Então, a partir daí você já começa a fazer suas estratégias que são mais ou menos. Como é que vai ser seu nível de poda, sua nutrição, porque a planta bem nutrida, bem equilibrada, ela vai suportar melhor os estresses. Então você começa seu manejo de estresse desde a sua poda, formação das brotações, que deve estar bem nutrida, né? Elas devem estar bem preservadas com relação ao ataque de praga, de doença. Então tudo isso é um processo para quando você chegar lá na frente, você ter uma planta com boa formação de planta, com uma boa taxa fotossintética, que seja para acumular reserva, né? Os fotoassimilados que a gente chama, aí você pode falar dos carboidratos, a gente fala sempre nisso, para daí você ter uma boa resposta do florescimento. Dessa resposta de florescimento, se você continua fazendo as coisas amenizando esses estresses, aí você vai ter uma melhor retenção de fruto, você vai ter melhor crescimento de fruto e, por consequência, ganho em produtividade. O estresse hídrico, ele pode ser tanto pela falta da irrigação e pelo excesso? Sim, porque nós temos... Porque pode acontecer de você dar uma sede na planta, digamos assim, isso causa um estresse. E se eu colocar água demais também? Causa estresse também. Causa estresse também. Só que eu costumo dizer que o estresse hídrico, quando é pela falta,
você está controlando, principalmente no nosso sistema de irrigação. Quando é área de sequeira é outra situação. Mas no nosso sistema de irrigação, como a nossa região é irrigada, então esse é um estresse que é mais controlado. Por exemplo, se a gente fala em volume de água, se aquela planta tem necessidade de 50 litros e eu coloquei 45, amanhã eu posso compensar, tentar ajustar. Quando é pelo excesso, como acontece agora nos períodos de chuva, aí é complicado, porque encharca e aí a planta começa a faltar oxigênio, ela não respira, começa a ter morte de raiz, é mais complicado. Eu não posso tirar aquela água, então tem que pensar numa área que tenha uma melhor drenagem, né, que tenha uma melhor infiltração, para você diminuir esse tempo que a planta vai ficar encharcada. Então, por excesso de água, né, principalmente no período de chuva, é pior, porque eu não tenho um manejo, eu não tenho um controle, né, desse volume de água. Vou dar um exemplo. A gente está fazendo uma área para estresse, final de ciclo, pensando numa lâmina de 2 milímetros, por exemplo, por hectare. Aí daqui a pouco cai uma chuva de 100. Então você caiu quantas vezes mais? Então naquele momento, né? Então aí você não controla, você tem que esperar mais tempo. Então o erro no estresse hídrico, por falta, você pode compensar e tentar amenizar. Compensar não, amenizar. Vamos usar o termo amenizar. Porque uma vez causado o estresse, a planta já sentiu, então ela já deu perca. Agora, a cultura da uva, ela sofre horrores com chuva, né? E a manga também sofre, então? Sofre sim, porque o excesso de chuva, nesse período de indução, pode causar atraso do início do florescimento, pode causar atraso do florescimento mesmo, porque a depender do volume de água que tenha, você tem que tentar reestruturar a planta novamente para voltar ao processo. Porque imagina, você vem aplicando o papilotrazol para diminuir essa ciência de giberelina para fazer a planta meio que parar, né? Aí você vem diminuindo na lâmina de irrigação, que é para a planta também ir mantendo ali sem fazer uma brotação. Aí você vem com a quantidade dessa de água que faz com que depois a planta queira vegetar. Então, reiniciar o processo de brotação, que é o que a gente não quer no momento, a gente quer florescimento. Por outro lado, se você já está com a área em florescimento, aí você já tem um índice maior de danos, por exemplo, para a incidência de doenças fúngicas, né? Então, nesse volume de chuva, porque você vai ter muita umidade, às vezes você tem alta umidade, às vezes alta temperatura. Aí você tem plantas, às vezes, mal manejadas, que têm mal cuidados, por exemplo, a planta com pouca luminosidade interna, a planta com muito mato próximo da saia da planta, você aumenta a umidade, você aumenta a condição de você ter mais problema com fungos. É ideal, então, limpar esse mato que está ali na bacia da planta. Deixar ali aberto. Deixar limpo. Por outro lado, também, esse excesso de chuva, se você já está com a área em andamento, o que é que pode acontecer? Lixiviação de alguns nutrientes, e aí você começa a ter problema com alguns distúrbios fisiológicos, no caso da manga, né? Se chove bastante, a gente precisa, a planta trava, como a gente chama, então não tem, a transpiração diminui, então você tem nutrientes que vão para o fluxo de massa, então esse fluxo de massa, a planta precisa perder para a atmosfera, precisa fazer esse ciclo aqui. Então quando ela está muito úmida, ela não tem não diminui o processo dela, então você começa a ter problema também. E como é que o produtor pode amenizar essa situação? Por exemplo, agora a gente está tendo um período que voltou a chover novamente, né? E algumas chuvas fortes, inclusive, nos últimos dias tiveram chuvas fortes. E aí está no início de floração, está florando, está prestes a começar a produzir os frutos, mas aí a água está lá empoçada. O que eu posso fazer para não ter tanto prejuízo? Aí você tem que entender que cada área é uma situação. Porque a depender do seu tipo de solo, de drenagem, você vai ter uma taxa de infiltração diferente. A depender do que você faz no seu solo, você vai ter resposta diferente. Então, um volume de água para um solo do projeto Mandacaru é uma situação, para áreas aqui, às vezes na Tapera, que é areia pura, às vezes é totalmente diferente. Então, o que tem que se pensar é que, o que é que a gente tem trabalhado pensando para esse período de chuva? Então, você tem que, a planta, numa condição de nutrição bastante equilibrada, por exemplo, com relação a nitrogênio, está com doses baixas de nitrogênio na planta, né? O ajuste da dose de PBZ, do paclobutrazol, também é interessante. A gente tem feito, por exemplo, pensando nesse período de chuva, parcelamento de doses, para você ter um período de maior disposição do ativo na planta, né? A gente fazendo esses parcelamentos.
no manejo de maturação de ramos, né? Você fazer com que você consiga aplicar mais produtos, que você deixe uma concentração maior de etileno na planta. Isso pode ser feito através de alguns aminoácidos, como metionina, mas você pode fazer também através do uso aplicado do Etefon, no caso do Etrel, né? Aí você entra também a questão do equilíbrio com a aplicação de potássio, né? Enxofre, né? Então é uma sequência de ações. Agora, se chove bastante a área encharcada, aí você tem que ir fazendo esses manejos de acordo com a resposta de cada área, de variedades, porque até por variedade você vai ter respostas diferentes, né? Então tem que observar o tipo de solo que você está plantando. Sim. O efeito na parte arenosa é um, na parte argilosa é outro, né? É outro. Então a questão aí de drenagem, porque assim, o que a gente tem que fazer aqui, se você vai iniciar o plantio, então primeiro você tem que fazer sua pedologia, que é o estudo para entender como é que está seu solo com relação química e física, né? Porque a partir desses dados aí, você vai fazer um trabalho de drenagem. Como é o nome do... Pedologia. Pedologia. É um estudo que é feito... E faz como? Tem que ter um especialista, um agrônomo? Tem que ter um pedólogo. Tem que ter um especialista, que é o pedólogo, que ele vai, de acordo com o tamanho da sua área... Isso antes de fazer a plantação. Isso antes de fazer a plantação. A gente tem que ser feito a pedologia e a planetimetria. Qual é a função da pedologia? A pedologia, nesse caso, ele vai fazer o estudo, ele vai determinar dentro daquela área quais as características físicas e químicas desse solo. Então, dependendo dessas características, um sistema de irrigação, por exemplo, para determinada área, pode ser um sistema de irrigação com vazão diferente ou com espaçamento de plantas diferente. E nesse estudo aí já vem dizendo a vazão de cada área? Aí esse estudo é passado para já um expert já na parte de irrigação e drenagem, que com essas informações vai montar o seu projeto. Vai dizer, olha, a sua área você vai precisar, nessa determinada área de 10 hectares, vai precisar de válvulas de 1,5 hectares, 0,75, porque dessa forma você já vai plantar com cada característica de solo. O que é que acontece por aqui muitas vezes? Você planta a área sem esse estudo. Então a gente vê áreas com 100 metros de comprimento, onde nesse 100 metros tem 3 tipos de solo. Tem baixadas, então você, na mesma irrigação, você tem que tentar controlar uma área que necessitaria aqui de colocar, por exemplo, 10 litros de água por planta, e na mesma linha não precisaria botar nada. E como é que você controla isso aí? Feito o estudo bem feito antes do plantio, você vai iniciar a sua área já com essas características. Embora, às vezes, tem pessoas que mesmo com esse estudo, vai para o lado econômico, e nesse sentido aí não é o correto. Então, quem faz esse tipo de estudo tem mais chance de ter sucesso na produção. Certeza. Quem faz o estudo e aplica. Não é só fazer, tem que aplicar. Tem que aplicar. Porque se você pegar os dados, essas informações e não aplicar, não está valendo de nada. Né? Sai muito caro fazer um processo desse? Você pode até o investimento inicial ser mais alto. Mas imagine que a gente está com a cultura. Eu tenho um cliente que tem área de manga aí que tem 40 anos. É mesmo? Então imagine. E em produção ainda? Em produção, em plena produção. Então imagine, se você fez sua drenagem, essa drenagem de 40 anos, hoje você está fazendo sua manutenção. Então ela não é cara. Caro é você, numa hora dessa situação, agora, você querer remediar, querer fazer como? Para onde é que eu vou drenar essa água? O que é que eu faço? Não tem mais para onde. Não tem mais para onde, tá entendendo? Não tem mais fazer. Então, em alguns casos, tem áreas que chega um momento que você tem que fazer, que tem que perder plantas, tá entendendo? Porque você tem que mudar toda a estrutura. Às vezes o plantio está no sentido contrário que era o original para se fazer. Porque às vezes a gente está pensando só no lado prático, né? E para esses momentos de chuva aí, isso faz muita diferença. Outro estudo que muita gente não faz, principalmente pequenos produtores rurais, é a análise de solo, né? Antes de plantio ou a cada fim de safra, por exemplo, né? É importante. Qual a importância de fazer análise de solo? Olha, eu costumo dizer que a análise de solo, fazendo um trocadilho, por exemplo, é um exame de sangue, solo e tecido. Inicialmente seria só solo, se você vai implantar. Depois da cultura já implantada, você tem que fazer análise de solo e análise de folha, porque você tem que entender o que é que tem na caixa do solo. Você faz análise de folha também? Também. E ver o que é que chega na planta. Porque muitas vezes você faz uma análise de solo e seu solo está ali com níveis elevados de alguns nutrientes.
Mas por questões de compactação, aeração, irrigação, matéria orgânica, eles não estão disponíveis para a planta lá em cima. E aí você tem que fazer esse conjunto de informação para você começar a checar e ver como é que você vai manusear seu solo. Então eu costumo dizer que, por exemplo, você pode pegar 4 pessoas que têm diabetes e pode tomar o mesmo medicamento, uma metformina, só que um pode tomar 1 por dia, outro 3, outro 4 por dia. Mas quem vai dizer isso é o exame. É o exame que vai É o dizer. exame que vai dizer. A mesma coisa com a análise de solo. Às vezes você pode olhar para um solo, mas só o fato de você olhar, você não vai dizer, você pode dizer as características até física dele, mas química fica difícil você ajustar. Então a nutrição é feita em função desses resultados e alguns ajustes. Então digamos que com esses resultados a gente vai errar menos. Principalmente hoje em dia, porque com os custos de nutrição, de adubo, de fertilizante, que subiu assim absurdamente, agora é que se a gente buscava ser eficiente na nutrição, agora é que a gente tem que ser mais ainda. Para evitar perder Para dinheiro. evitar perder dinheiro. Então, e outra coisa, é a perca do dinheiro e perca de problema na planta, porque um excesso de um nutriente pode causar a deficiência de outro. Então você pode estar tentando ajustar a planta de um jeito e complicando do outro. Então, o resultado das análises para a interpretação da análise de solo e tecido é de suma importância para dentro do processo, para você ser assertivo no seu ciclo de produção. Certo. Ô Renan, ferramentas para superação de estresse e ganho de produtividade na cultura da manga. A Central de Adubos tem produtos da Aminoagro? Tem produtos para superar esse estresse aí, Aminoagro? Tem sim. Hoje dentro da Central de Adubo a gente tem um portfólio extenso, né? Onde a gente consegue participar desde o plantio à colheita, dentro dessa produção, né? Corrigindo várias etapas. Quando a gente fala de estresse, a gente tem várias ferramentas também, né? Uma delas é o Alga Mais, que é nosso extrato de algas, né? Que hoje ele deixou de ser só ascofilo nodoso e agora a composição dele tem um blend de algas, né? Isso buscando um melhor equilíbrio nutricional e hormonal para a planta, né? Como o Rogério citou, no período de altas temperaturas ou de chuvas elevadas, de altos volumes, a planta entra em estado de estresse, que é onde forma esses radicais livres que acabam danificando o aparato fotossintético, que é por onde a planta trabalha e se alimenta, né? Com a aplicação desse produto, né, desse alinhamento, você acaba fazendo com que a planta consiga superar isso, né? De que forma? Fornecendo energia para a planta e fornecendo, como é que eu posso falar? Induzindo que ela produza complexos antioxidantes, né? Que vão eliminar esses radicais livres que seriam nocivos para a célula, certo? Esse aí é o Alga? O Alga Mais. Alga Mais. O Alga Mais, da Aminoagro. Isso aí. E ele trabalha nessa situação aí. Nessa situação. Para superar o estresse das Para plantas. superar e evitar que ela tenha percas, né? É líquido ou é sólido esse produto? É um produto líquido, certo? Aplicado via foliar. A dose vai depender do manejo que você vem fazendo e das condições climáticas, né? Você pode ir de meio litro por hectare a 1 litro. Tanto uva como manga, outras culturas, né? Um produto que hoje é compatível com a calda, a gente tem essa preocupação, o produtor não precisar ter mais um custo de entradas. Então hoje é um produto que é compatível com diversos outros produtos, né? Tem alguns aí que podem gerar incompatibilidade, mas não são aplicados via foliar. Então, praticamente todos, ele pode ser misturado. Em relação à produtividade, o que você recomenda? A questão da produtividade, Qual ferramenta você recomendaria da Aminoagro? O Alga Mais vai fortalecer muito nisso aí, tanto o Alga Mais como retenção, como o nome já diz, né? Ele é um promotor é um promotor hormonal, certo? Que vai gerar um aumento no número de flores hermafroditas pela planta, que é a flor que vai gerar o fruto, né? E com isso você consegue ter um ganho de produtividade e também ganhar um equilíbrio ali dentro da planta, né? Com todos os outros atributos que tem dentro dos produtos, como também o complexo de micronutrientes. Ótimo. Olha, nós temos um quadro aqui no programa chamado A Central Responde. Os produtores enviam dúvidas para a gente, perguntas, e vocês que são nossos convidados respondem. Pode ser? Vamos ao primeiro? Vamos lá. Bom dia, meu nome é Jackson Campina, sou proprietário aqui da Fazenda Monteiro. Tenho uma pergunta para fazer em relação à florada da manga. Nessas condições de chuvas, né, e temperaturas altas, quais os cuidados que deveremos tomar, né, quais as medidas que deveremos tomar nesse clima dessa forma?
Aí o Jackson Campina, obrigado pela participação, ele quer saber quais os cuidados que se deve tomar nos pomares que estão começando a florar nesse período mais quente e de fortes chuvas. Quais são os cuidados que deve tomar nos pomares que estão começando a florar? Olha, nesse período quente. Se já estão começando a florar, com temperatura alta, chuva, aquele que a gente falou de umidade alta e temperatura alta, que é condições favoráveis para alguns fungos, né? Principalmente a antracnose, que é o que causa muito danos para a gente aqui. Mas tem outros fungos também que podem ocorrer aí, né? A planta, a partir desse momento que ele já começa a definir, ela já tem que estar equilibrada nutricionalmente antes. Porque eu costumo dizer que a gente não faz as coisas por... Existem etapas na planta, né? Seja de brotação, maturação, antes da aplicação do PBZ, maturação, indução, só que isso é uma sequência que vai fechar o elo. Então, alguma coisa feita ou mal feita, mal trabalhada nesse período, ela vai diminuir nossa resposta produtiva na frente. Então, nesse período aí, ele tem que ter cuidado, por exemplo, com a nutrição foliar, baseado com o resultado nas análises, se vai precisar de aplicar zinco, boro, ferro, cobre, manganês e outros elementos. Que vai precisar, mas em que quantidade, em que equilíbrio, né? O cuidado com o manejo de irrigação, tentar diminuir o alto índice de etileno nessa fase, porque o etileno é um hormônio e que ele pode causar a questão de flores masculina. Aí por isso que fala de você fazer o equilíbrio hormonal para você ter mais flores hermafrodita. A questão nutricional e principalmente também a questão fitossanitária. Então, a gente nesse período de florescimento tem a questão das doenças e tem que pensar também em pragas, como principalmente aí pode acontecer muita questão de trips. A gente tem uma ocorrência alta que já observou dessa semana, com poucos dias de temperatura mais baixa um pouco, já a incidência da mosquinha, que essa pode causar danos tanto na brotação como no florescimento, né? Então tem que ter esse cuidado. E a parte nutricional. E esse tem que ter um cuidado grande. Além disso, Essa parte nutricional não pode deixar em cima da hora do problema não, né? Não. Você tem que vir cuidando já. Você tem que vir mantendo os níveis adequados da planta. Esses níveis você pode acompanhar, como a gente falou, com as análises, e a planta também ele mostra, né? A planta também ele mostra se está faltando alguma coisa. Com muito tempo você vai começar a perceber que alguma planta pode estar com excesso do nitrogênio, já não é interessante para uma fase dessa, né? E às vezes, sem a análise, você começa a ver pela planta, pelo tamanho do fluxo, pelo tamanho da folha, em relação à variedade, que tem alguma coisa que está fora do padrão. A questão também que a gente fala para os cuidados são os manejos tratos culturais. Muitas vezes a gente se apega muito à questão nutricional, fitossanitária, eu comprei o melhor produto, eu comprei a melhor ferramenta e tal, mas eu não preparei a planta, não dei as condições para que ela responda bem. Então, limpeza de panícula para a gente evitar esse excesso de umidade ali nesse fruto, que está numa condição muito desfavorável. Então é uma criancinha, é um bebê, aquela panícula, aquele fruto, tá entendendo? Então esses cuidados a gente deve ter também. E preparar a planta para receber uma boa aplicação, uma boa pulverização, né? Seja com poda de abertura, com essa limpeza dos restos florais, eliminação, se tiver uma incidência de fusário, né, do embonecamento, eliminar esse material, retirar da área e aí queimar, fazer alguma coisa que você tire da área. Então são esses cuidados que a gente tem que ter. Pelo que eu percebi do Jackson, ele está preocupado, né? O pomar está florescendo e aí toma-lhe uma chuva forte, quando a chuva vai embora, toma-lhe sol forte, e aí ele está preocupado. E nesses casos, às vezes, a gente tem orientado os nossos clientes, e na nossa área também, no período desse, ele intercalar os princípios ativos, grupo químico e também diminuir o intervalo de aplicações. Normalmente, se você pegar a recomendação da maioria das bulas dos produtos, eles falam aplicações de 7 a 14 dias. Por regra geral aqui, se toma como 7 dias, mas nesses períodos, com essas condições, a gente diminui e aí faz a cada 3, 4 dias. Tá certo. Vamos então ver outro produtor que está com a dúvida que mandou para vocês responderem também. Vamos ouvir. Bom dia, meu nome é Fábio, trabalho aqui na Fazenda Rei da Manga, no Projeto Curaçá, na área de produção. Eu gostaria de saber qual o melhor momento para a gente entrar com a ferramenta para retenção de frutos. Tá aí o Fábio Nunes, obrigado por sua participação. Ele quer saber qual o melhor momento
Para a entrada de ferramentas visando uma melhor retenção de frutos. Qual é o melhor momento de entrada de ferramentas para melhor retenção de frutos? É a pergunta do Fábio. Fábio, eu costumo dizer que a melhor retenção de fruto você faz desde a sua seleção na sua poda. A sua poda equilibrada, a sua formação das brotações. A gente discute bastante que 80% do sucesso final, seja do florescimento, da retenção de fruto, o crescimento, se dá na formação das brotações. Então, esse cuidado que a gente tem que fala de fazer o primeiro fluxo, o segundo fluxo de brotação, para aplicar o PBZ, isso aí já é a base para a gente ter uma melhor resposta lá na fase final de florescimento. O que se peca muito é que, às vezes, a gente não faz um bom manejo, e aí a gente quer pegar as ferramentas que estão disponíveis no mercado e que elas nos dêem a melhor resposta, e não vão dar. Elas podem até amenizar, né? Ele pode até amenizar. Por que elas não dão essa resposta? Sim. Porque se a planta está desequilibrada nutricionalmente, você aplica um produto que ele vai estimular e precisa toda e qualquer parte hormonal que você aplique, seja direto, ele precisa, como se fala, dos cofatores. E todo ele estão ligado a um nutriente. Então, se eu aplico pensando numa resposta melhor e me falta zinco, eu não vou ter a melhor performance. Então, assim, só que o que é que acontece? Quando a gente vai para a fase do florescimento, então, pensando que está tudo ok, quando começa a emissão dessa quebra de flor, que a gente chama, então ali já começa a questão da nutrição, de fazer a aplicação foliar, pensando nesses equilíbrios, reestruturação e reequilibrar hormonalmente a planta. Às vezes, depende do que você fez, se você fez uma dose muito alta de PBZ, essa planta pode já sair, como a gente chama, muito travada, panícula, a gente já tem que mexer nessa parte hormonal para reequilibrar a planta. Então, assim, a partir daí, começam os cuidados. Então, para algumas variedades, por exemplo, se você pensar numa variedade Tome, até da fase ali de flor até chumbinho, ervilha, praticamente você já resolveu a situação dela. Se você pensar numa Palmer, a Palmer já tem um período maior que ela pode ter problema até com a morte do embrião. Então você tem que ir com esses tratamentos, pensando de diminuir esses estresses na planta, até ele na fase ali de ervilha para azeitona. Então nessa fase aí vai entrar equilíbrio hormonal, nutricional, fitossanitário, e aí de acordo com cada situação você vai aplicar suas ferramentas. Mas é necessário, sempre vai ter cálcio, boro, que são elementos que sempre estão ali ligados, mas as outras vai precisar, como eu falei, ferro, zinco, manganês, cobre e tal, mas que doses? Isso tanto foliar como via solo. Ok, então vamos agora para mais uma pergunta de um produtor rural. Eu me chamo Moisés, sou gerente agrícola aqui da Fazenda Barreiro de Santa Fé. E a gente nos últimos dias nos últimos anos vem enfrentando muita dificuldade nas maturações e induções com as altas temperaturas e grandes volumes de chuva. E a pergunta é, o que é que vocês podem fazer para nos ajudar nesse sentido, para ter uma uniformidade melhor de floração e uma performance melhor nesse sentido. Aí é o Moisés Dias. Obrigado, Moisés, por sua participação. Ele quer saber como recuperar e retomar o processo de maturação de ramos. Isso aí tem uma variação grande para essa retomada, né? Porque, isso é depois da poda, é? Sim, porque você faz a poda... Maturação de ramos. De ramos. Você faz a poda pensando em renovar seu pomar, arrumar arquitetura, aumentar seu número de ponteiros, que são os ramos que vão ser produtivos no próximo ciclo. Mais ou menos, por via de regra, a gente faz uma conta de mais ou menos 90 dias. A partir disso aí, a gente vai aplicar o PBZ, o paclutrazol. Qual é a função do PBZ? A função do PBZ é, na planta, ele inibir a síntese de um hormônio chamado giberelina. Esse hormônio é quem faz essa regulação da brotação e está ligado também à questão do fotoperíodo. Por exemplo, quando a gente está aqui em temperaturas mais amenas, como maio mais nem tanto, mas junho, julho, às vezes agosto, você vê que o florescimento de algumas mangueiras aqui ocorre de forma natural. Ali o dia está ficando mais curto, então a síntese de giberelina está sendo menor, então a planta acumula reserva e vai florar. O paclutrazol na planta está como se dissesse que, eu estou aplicando aqui em você e o dia está
o dia está curto. A planta não entende que é o dia que está fazendo aquilo. Então a gente aplica para controlar isso aí e, de certa forma, programar o nosso período de produção. Porque no mundo, nós somos o único lugar no mundo que consegue produzir manga, aqui no semiárido, consegue produzir manga de janeiro a dezembro. Graças a essas intervenções, principalmente do paclobutrazol. Nós somos o único no mundo? No mundo, que consegue produzir manga de janeiro a dezembro. Né? Privilégio e dor de cabeça também, porque a gente vai para alguns momentos, né, que é muito complicado e tem que ir com essas tecnologias, com essas ferramentas para tentar, digamos que, enganar a planta, né? Então, PBZ é a abreviação do de paclobutrazol. Paclobutrazol. E ele influencia na maturação do ramos? Aí o que acontece? Ele vai influenciar porque à medida que ele diminui a síntese de beralina, a planta, o que é gastar de energia para uma nova brotação, vai guardar esse material. E aí, feito isso, você começa a maturação de ramo, que é você melhorar o acúmulo de reserva de carboidrato nesse ramo. E aí você vai usar fontes como potássio, como enxofre, vai usar alguns elementos, vai usar alguns extratos de algas, tipo ascofilo nodoso, para diminuir estresses de temperatura, de radiação na folha, para diminuir esse estresse, né, térmico que a gente fala. Pode ser usado também alguns aminoácidos, como prolina, glicina, betaína, também, que vai diminuir, vai ajudar na planta a diminuir esses estresses. Aí você chegou no momento que a gente dá maturação. Então, muitas vezes, quando você está para iniciar o processo de indução, aí vem essas chuvas. Aí vem essas chuvas. Então, a depender do momento que você está e da resposta como acontece dessa planta, se ela está bastante equilibrada, às vezes a brotação é pouca, às vezes você quase não tem efeito muito danoso da chuva com essa área, mas tem áreas que brota 100%. Então aí você tem que retomar, você tem que fazer um planejamento de acordo com sua área, o volume de chuva, você retomar, por exemplo, mais uma semana ou duas de maturação para tentar recompor essas reservas que a planta perdeu para essa brotação e dar um tempo para poder também ajustar sua lâmina de irrigação, né? Como é que está ali para você voltar às induções. O Renan, e a Aminoagro tem algum protocolo para superar esse problema de maturação de ramos? Tem sim, tem sim. Como o Rogério falou, são vários fatores, né, que vão provocar isso aí. Nesse primeiro momento a gente está falando de chuvas, né, que vai acabar altas temperaturas e chuva, né. Então a gente tem, como o Rogério tocou no assunto, até tem uma fonte de metionina, que é o nosso aminoagro maturação, certo? Que ela tem tanto metionina, o aminoácido precursor do etileno, quanto o potássio que é necessário para causar esse equilíbrio aí com o nitrogênio, né? E de contrapartida a gente também tem o aminoagro energy, né? Que é a nossa principal fonte aí de carboidrato para as plantas, né? Onde eles são polissacarídeos de baixo peso molecular que a planta não vai gastar energia para absorver, né? E de contrapartida a gente tem dois nutrientes importantes também dentro do produto, que seria o cálcio e o boro, como abordado por Rogério aqui anteriormente. São todos aplicação via foliar? Via foliar. Via foliar. E o preço acessível ao produtor rural? Muito acessível. Enquanto em qualquer loja da Central de Adubos? Qualquer loja da Central de Adubos. Rogério, a poda na manga é feita sempre depois da colheita? Ou existe uma outra época do ciclo da manga que pode ser feita a poda? A gente tem vários, poda, se cortou a planta é uma poda. Tá? Você foi lá, fez a intervenção com a tesoura, com a serra, é uma poda. Só que assim, a gente tem a poda de pós-colheita, que essa é o que a gente faz. Terminou de colher, nós vamos eliminar ramo seco, vamos ajustar a arquitetura da planta, né? Hoje, boa parte dessas áreas já é feita poda mecanizada, porque com a máquina a gente consegue manter uma estrutura da planta, como a gente fala, de forma mais trapezoidal, forma de pirâmide, porque você consegue ter uma melhor interceptação de luz, porque você vai ter a mesma intensidade de luz que você tem no topo da planta, você vai ter na base em função do grau de inclinação que você tem, de ângulo. Né? Então essa poda é feita para você modificar a arquitetura, ajustar a arquitetura da planta e renovar os ramos reprodutivos, porque vai ter uma sincronia entre essa brotação e o crescimento de raízes também. Você pode também fazer a poda, mesmo nesse período, fazer uma abertura da planta para melhorar a sua insolação interna, ventilação, penetração da pulverização, né? Nesses períodos que nós estamos passando aqui, sempre a gente faz chamado uma poda de limpeza, então tão logo você tem uma definição de frutificação, você faz uma poda eliminando os ramos internos,
que a gente chama ramo meio que ladrão, porque esse ramo não está fazendo fotossíntese, ele está só puxando da planta, porque são ramos que ficam no escuro, eles não têm interceptação de luz. Então isso aí você já melhora para a condição da planta, tanto para crescimento de fruto, mas melhora também para o aspecto fitossanitário, o aspecto nutricional e fitossanitário da planta, porque você está fazendo essa eliminação, né? E também ela sofre também um processo que na limpeza de fruto, na desfolha que a gente chama, ou toalete, depende como é que tem algumas pessoas que falam, limpeza de fruto, poda de limpeza, a gente também já vai tirando esses excessos e tentando já dar aqui no meio um ajuste para a poda que vem seguinte à colheita. Qualquer pessoa pode fazer uma poda ou tem que ser com uma pessoa que tem um conhecimento disso? Olha, tem aquela brincadeira, não entra sem ajuda do especialista. A questão é essa, o conceito você tem que ter da poda. Esse conceito tem que ser aplicado a cada área, a cada variedade, a cada momento. Então, se você tem um conceito de poda de pós-colheita, a intensidade de poda vai ser de acordo com a sua área, né? Então, se você às vezes errar numa intensidade de poda, você pode prejudicar o seu ciclo de produção vindouro, tá entendendo? Pode atrapalhar a produtividade. Pode atrapalhar a produtividade. Por exemplo, eu tirei 100 quilos de manga num determinado pé de manga, numa planta, e se a poda for desastrosa, eu posso diminuir essa quantidade drasticamente. Com certeza, a gente observa muito em campo. Então, a depender do que você faz a poda, eu brinco, você tinha 200 ponteiros, fez uma poda, voltou para 100. Então, você está diminuindo sua capacidade produtiva. Então, mesmo que às vezes você faça um manejo, que se você conseguir produzir os mesmos 100 quilos, então isso quer dizer que se você tivesse o dobro de ponteiro, você ia ter o dobro de produtividade. Né? Então, a poda pode sim. E ela pode também mudar seu calendário dependendo da sua intensidade da poda. Porque às vezes você pode fazer uma poda mais drástica, então a planta vai responder com mais vigor e você vai precisar de mais tempo para colocar essa planta no processo de produção. O que determina essa poda drástica ou não? Eu já vi alguns produtores cortarem praticamente a copa toda da árvore, né? Da mangueira. Olha, o que determina essa poda mais drástica ou menos drástica? O que determina, por exemplo, hoje a gente está trabalhando com plantas aí numa média de 4,5 metros de altura no máximo de topo, que é para favorecer você trabalhar bem essa fruta, fazer todo o manejo e colher bem essa fruta. Tá? Mas aí às vezes tem produtor que quer a planta dele com 3,5 metros. Só que a estrutura que essa planta tem para voltar para uma altura dessa vai ter que fazer uma poda drástica. Então às vezes você faz uma poda drástica desnecessária por questão às vezes até de capricho do produtor. Porque a poda ela é feita em função do seu espaçamento. Então, a depender do espaçamento que eu tenho que ter uma altura de planta. Porque eu tenho que ter essa correlação entre altura e largura, porque eu tenho que ter uma faixa de ocupação para melhorar a minha resposta de produtividade. Então, a poda ela é em função desse espaçamento que você tem e do ajuste da planta. Então, você fez uma poda drástica, muito drástica esse período, você está reduzindo tranquilamente mais de 50% de sua capacidade produtiva para o próximo ciclo. Você falando em espaçamento aí, eu lembro que 20 anos atrás, 15 anos atrás, começou a plantação de manga aqui com os pés bem distantes uns dos outros, né? As ruas também mais largas e hoje está bem mais estreito. Qual é o espaçamento mais usado hoje? Qual é o mais comum? Porque assim, esse conceito dos espaçamentos antigos, 12 por 12, 12 por 10, 10 por 10, e depois foi se adensando, né? foi se diminuindo, né? Em algumas viagens foi se observando, né? Inclusive até o pioneiro de trazer muitas foi Eduardo Ferraz, umas viagens que fizeram até em congresso de manga, acho que se não me fala a memória, na África do Sul. Né? Hoje você tem áreas lá na África do Sul com espaçamento de 3 por 1, com 20 anos produzindo. Hoje aqui na região os espaçamentos mais trabalhados é na faixa de 5 metros entre ruas, né? Principalmente o que a gente tem trabalhado com clientes nossos, 5 metros entre ruas e 2,5 até 3 entre plantas. 2 só entre plantas? Entre plantas. Não fica muito denso, não? Aí é o manejo que se faz. Então, para cada situação, por exemplo, se eu tenho um número maior de plantas por hectare... Porque aí a copa da planta não vai ser poder estar tão grande, né? Por mas conta aí... do espaçamento, 2 metros entre plantas aí, Sim, no caso. Mas é o que acontece. Você vai ter um número de ponteiro de área ocupada por hectares. Por hectare, então sua produtividade por hectare, e esquece, porque assim, a gente vem muito
do volume de fruta por planta. Então a gente tinha 100 plantas por hectare, eu terei 50 caixas naquele pé de manga. No final você vai somar, vai dar hectare. Então, hoje, por exemplo, você tem áreas em produção, já em áreas grandes, como o caso lá de Eduardo Faz, que é 4 por 2. Então você já tem densidades de planta de 1.200 plantas por hectare. E já tem pomares menores aqui com 2.500, 2.000 e poucos plantas por hectare. Áreas de 3, 4 hectares. Eu tenho um cliente que nós estamos com uma área para entrar em produção agora, que é 3,5 por 2. 3,5 por 2. 3,5 entre ruas e 2 entre plantas. 2 metros e uma área minha que eu vou colocar agora vai ser 2,5 por 1,5. Mas como é que passa então uma máquina, um trator no meio dessas zonas? Não, aí mecanização, aí tem que aí pensar, não vai ser área mecanizada não, tem né? que pensar, hoje você, para esse espaçamento não, mas para esse espaçamento de 4 metros você já tem tratores com 1 metro, 1,20 m de bitola. Então você vai ter que se adequar a essa condição, tá entendendo? Você vai colocar qual espaçamento mesmo? 2,5 por 1,5. 2,5 entre ruas e 1,5 entre plantas. E 1,5 entre plantas. Sim. Menor ainda do que o que está sendo aplicado hoje. Sim. É uma experiência ou não, vai para valer? A gente, eu costumo dizer que lotes agrícolas de 6 hectares, a gente tem que usar bem a área que a gente tem. Então são lotes que, não, na minha ótica, não se paga, por exemplo, no caso de manga, você tem um trator, então você tem que usar algumas ferramentas. Hoje você já tem, por exemplo, pulverizadores acoplados em moto, né? Você já tem até alguns equipamentos microtratores que você pode fazer isso aí, tá? E adequar, por exemplo, uma carroça para tirar essa fruta da área, né? Você já tem que fazer esses ajustes. Você disse que... Pode continuar, perdão. E andando, a gente já participou de vários congressos de manga ao longo do mundo, a gente tem visto que cada vez mais, onde se tem área de manga, o pessoal está se buscando esse adensamento. O que a gente busca é plantas mais baixas, você tem uma condição de controle da planta, do manejo da fruta, para tentar melhorar não só a produtividade, porque a produtividade ela vai chegar mais cedo em relação aos outros espaçamentos, mas você ter um aproveitamento melhor da sua produtividade. Não adianta você dizer que produziu 40 toneladas e embalou 25 para o melhor mercado. Então e aí você consegue ter uma planta de porte menor, né? Aí tem os cuidados de nutrição, os cuidados do manejo que são um pouco diferente de uma planta maior. Então as doses de paclutrazol, então tudo vai se ajustando para aquele espaçamento. E essa planta de copa maior leva em consideração também a variedade? Que aqui me parece, não sei se eu estou enganado, mas a palma e a tome são as que mais são plantadas, ou a impressão minha? Ainda são, sim. Ainda são, né? Ainda são. A manga palma e a tome são as que mais são produzidas aqui. É. Leva em conta também, nesse espaçamento menor, leva em conta a variedade para ter uma copa menor? Ou é questão de manejo? Não independe da variedade? A própria estrutura da planta, ela pode ser a copa aberta, a gente chama semi-esprenada e esprenada. Isso é um estudo que tem para a questão de variedades. Então, às vezes, para alguma variedade, você pode, em vez de 2 metros, botar 2,5 metros, para você, ou 3, dependendo do tipo de solo que você tem. Às vezes um solo que vai lhe dar uma capacidade da planta vegetar muito, você pode ajustar seu espaçamento, né? Mas esses espaçamentos aí, eu posso dizer que já estão consolidados. Porque agora, lógico, vai do manejo que você tem para cada área. E se você conhecer aquela área, ajustar o seu manejo junto com sua equipe, né? Com o seu encarregado, com o seu técnico, com o seu consultor, com sua equipe todinha, o manejo daquela área para ter resposta. Por causa da incidência solar aqui no Vale do São Francisco, como você disse, a gente pode produzir o ano inteiro, né? De janeiro a janeiro. A uva, por exemplo, dizem que pode produzir até 2,5 safras por ano. Com a manga, a gente consegue quantas safras por ano aqui? Olha, com a manga é uma safra anual. Uma safra só? Uma safra anual. Agora, o que é que acontece? Aqui também é um lugar no mundo que existe a chamada reindução. Então, você muitas vezes você tem uma safra menor do esperado e você tem uma quantidade de material vegetativo e às vezes você vai lá e termina de colher e faz o processo de uma maturação, desponte e você diminuiu aí tranquilamente quase 180 dias, porque era 90 dias da poda para o PBZ e mais 90 para a indução. Então nesse ano você pode fazer 2 safras, tá? Só que o que acontece? Você fez esses 2 ciclos, como a gente costuma dizer, você sai do calendário. Então, se aquela área sua colheu em março, né, e você reinduziu, vai colher ali para junho, julho, para o próximo ano,
é muito difícil você estar com essa planta em março. E você às vezes até tenta novamente fazer outra indução, só que assim, você começa a reduzir sua capacidade de produção. Então, feito uma vez, eu tenho alguns clientes que fazem uma poda, aplicação do PBZ, colheita, reindução. A gente já faz o manejo dessa forma. Porém, no outro ciclo, no próximo ano, essa área não tem o mesmo aniversário de calendário de produção. Vai fazendo um ajuste dentro das áreas, né? E aí tem uns períodos também menos complicados. Podemos dizer que isso maltrata mais a planta? Um processo desse? Olha, de reindução? De certa forma, sim, porque você já tirou um pouco de reservas que era que você preparou para aquela frutificação, né? E aí você vai, como é que se diz? Vai fazer outra produção sem você dar um ajuste nutricional na planta. Porém, isso quando a planta produziu menos, que aí você tem muito material, então às vezes a planta está ali tranquila, porque a nutrição que você fez, para aquela quantidade de fruto que tem, você teve sobra para a planta nutrir os frutos e nutrir a brotação que ela tem ali. Então, muitas vezes em áreas que acontece isso, você pode fazer uma aplicação de paclutrazol ainda com fruto na planta, e aí diminui o tempo, que você não vai ter o tempo de poda, e aí você diminui e consegue fazer outra safra no mesmo ano. Mas na maioria das áreas, até em função de calendário, porque assim, a gente busca os melhores períodos para estar tentando colocar nossa fruta para cada variedade. Esse período pensando em preço, mercado. Então, se eu tenho áreas que eu coloco ali, sempre no meu calendário para colher em março, abril, aí terminou a colheita, manejo de poda, ajustar para tentar colher de novo naquele ano, março, abril. Porque o histórico de mercado para aquela variedade, para aquele momento, o nosso cliente que nos compra, diz, olha, o melhor momento para essa variedade é esse aqui. Então a gente vai tentar. Agora, pode às vezes, por algum erro de manejo, problema de chuva, não controlou, você ter um problema e tentar fazer outra safra nessa área, tá entendendo? Mas o normal é você ter um ciclo, uma safra por ano. Qual é o melhor momento para fazer a indução dela para florar? Em qual momento? Você depois da poda? Como é que funciona isso? Aí, veja bem, se você pensar de forma natural, o melhor momento para induzir manga a gente teria que começar a partir do final de maio, ali junho e julho, porque as condições climáticas, né, o fotoperíodo favorece para isso. Porém, a fruta que a gente vai para esse período vai colher novembro, dezembro, onde hoje estou pagando manga tomo de 70 centavos o quilo. Então, é assim, naturalmente é muito bom para o florescimento, mas no negócio no todo não é. Você tira um período que tem muita manga no mercado. No mercado. Aí o preço tem uma redução. Aí reduz bastante. Então, depois da indução, ela leva quanto tempo para a colheita? Algumas variedades vão variar de 120 a 150 dias, mais ou menos para a colheita. Né? Por isso que não é bom induzir nessa época do ano, então. Porque, assim, na questão você tem que pensar no mercado. Né? O mercado não é, por exemplo, nesse período agora está entrando manga tome de São Paulo, onde tem manga de Livramento, logo começa a entrar manga Palmer de São Paulo. Então, nesse período agora, estaria colhendo ainda, por exemplo, variedade Kate e Quente, que são variedades ainda que são para exportação, que ainda tem um mercado, ainda tem uma janela nesse momento. Né? E o tempo, como você perguntou, o período de indução, é se você fez o seu manejo para induzir em dezembro, você tem que fazer tudo certinho para induzir em dezembro. Como a gente produz o ano todo, todos os meses tem indução. Todos os meses você vai ter alguém fazendo indução. Então, o tempo correto é você entender como é que está a sua reserva de carboidrato, fazer o testezinho que a gente faz com iodo ali para saber como é que está o resultado. Você pode fazer também as análises bioquímicas para saber como é que está isso aí através de uma análise, né, de laboratório. E observando a parte nutricional, que você pode fazer com as análises de foliares, para tentar juntar todas as informações e o visual, o feeling, o sentimento da área, para você determinar o ponto de indução dessa área. E aí, como eu te falei, nas nossas condições, são todos os meses. Basta o produtor querer, né? São todos os meses. Se preparar para isso. Preparar para isso. Se preparar bem para esse momento. Essas análises que você está falando aí, análises foliares, elas fazem todas aqui na região ou precisa mandar material para fora? Fazem todas aqui na região. Aqui nós já temos laboratórios capacitados, que nos dá boas respostas para análise de solo, análise de folha, laboratórios para fazer essas análises que a gente fala aí, bioquímica, né? Aqui, se não me falha a memória, a gente tem o laboratório da clorofila, pesquisa e desenvolvimento, tem o laboratório da Arabidopsis.
Acho que já tem outros Eu laboratórios. lembro que eu entrevistei aqui uma especialista, não recordo o nome dela, que é da UNEB. Ela disse que lá também eles têm um laboratório Meridiana. que faz lá. A Agrius isso. também já está fazendo A UNEB esse em trabalho. Juazeiro, né? A Agrius, que é um laboratório particular, e já tem outros que estão chegando aqui também para aumentar esse leque de opção. Então, voltando a falar da questão da superação do estresse e do ganho de produtividade, podemos dizer que o produtor precisa estar atento ao manejo da sua cultura, né? Sim. Manejo integrado, não é só... né? Positivo, porque assim, eu posso ter um bom florescimento, uma boa retenção de frutos, usei todas as ferramentas, tive uma florada como a gente tiver, florou 100%, um alto índice de retenção de frutas boas, né? E aí a gente perder porque foi feito um mau manejo e aí entrou uma incidência de lagarta da panícula e a gente perder 20%, 30% dessa fruta. Pode perder logo diretamente porque ela pode causar danos, lesões que já pode cair logo ali, ou pode causar danos, lesões que você pode ir para o resto da safra com lesão na fruta, que era uma fruta que poderia ser para o mercado de exportação e não dá nem para o mercado interno. Então você pode fazer todo esse manejo e perder dessa forma. Ou você pode fazer todo esse manejo, retenção de fruto, crescimento, e aí pecamos nos tratamentos fitossanitários. E aí hoje o que acontece? As empresas pegam para fazer uma análise de resíduo e uma análise de maturação forçada, que é para entender se sua fruta tem ou não algum problema fúngico. Então, sua fruta está muito perfeita, tal, mas na análise que nós fizemos, sua fruta não passa. Então, tem problema. Então, assim, não adianta, você tem que ser tudo integrado, não pode só pensar em ter a fruta na planta, mas a fruta com qualidade para quem vai comprar essa fruta. E lembrando que o produtor não vai se livrar nunca do estresse da planta, né? Não tem como se não livrar. Tem como se livrar. Não tem como se livrar, porque voltando, a gente não controla temperatura, não controla radiação e a planta está lá estática, né? Aí a gente ainda faz, como eu te falei, aí é os estresses às vezes de uma adubação, de sais que a gente aplica, é o estresse por um manejo de água às vezes inadequado, é estresse de poda que a gente faz na planta, é estresse de algumas aplicações que são necessárias, tem que fazer com alguns sais. Então a planta ela está sempre submetida. Eu costumo dizer que a gente entra no jogo já com saldo negativo alto. O que a gente está tentando fazer é diminuir esse saldo negativo, essa conta. É tentar equilibrar. Tentar equilibrar para que a gente saia melhor nas respostas aí, nos resultados. Cuidar no manejo. E nesse manejo cabe aí a aplicação das ferramentas da Aminoagro, né? Né? Aminoagro, que nem eu comecei a fala, né? A gente tem tanto do plantio à colheita, né? Ferramentas que para o ciclo todo tem produto. Para o ciclo todo, né? Cada situação a gente tem uma ferramenta que vem auxiliar o produtor para superar, né, a cada momento. Como o Rogério falou, graças a essas parcerias, né, tanto com o Rogério Martins como com outros consultores da região, a gente conseguiu, dentro dos produtos, tanto um posicionamento bem assertivo, né, para que o produtor não jogue dinheiro fora, né, o produto vai dar o resultado, o programa vem de melhorias, tanto de parceria com consultores, visando que cada vez aumenta a rentabilidade do produtor, né? E também com esse leque de produtos que a gente tem, né? A gente tem um portfólio bastante extenso, né? Que vai tanto do plantio à colheita, né? Não só da manga, né? Não só da manga, de diversas culturas, principais culturas da região, manga, uva, goiaba, né? Banana, então diversas, cebola, maracujá, tudo que se planta aqui na região, porque hoje a empresa atua em todo o Brasil, né? Em alguns países fora. Então a gente consegue ter um nível tecnológico bastante extenso também. Olha, antes de encerrar o programa, nós estamos chegando ao final, conversa boa, muito boa, produtiva, aqui a nossa conversa. Quero mandar um abraço aí para o Carlão, lá no bairro Malhada da Areia, em Juazeiro, está ouvindo a gente sempre. Um abraço, Carlão. O Edvan Sapateiro, no centro de Juazeiro, também ouvindo a gente sempre. Muito obrigado pelo carinho. Apolônio, também no centro. Josenato Medrado, também em Juazeiro, ouvindo o nosso programa. E Marcelo da Manga, aí em Juazeiro da Bahia. Obrigado a vocês pelo carinho da audiência, obrigado a todos. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Renan, muito obrigado por sua presença. Renan Nunes aqui, assistente técnico de vendas da Aminoagro, uma das parceiras da Central de Adubos e que vai continuar. Vem mais lojas por aí, viu, Renan? Vem mais lojas aí. Não dá um spoiler para agora não, mas vai vir mais lojas por aí, viu? Obrigado por sua presença, viu, Renan? Eu que agradeço. Rogério, mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Rogério Martins, consultor de manga da empresa Produtiva. Sempre um prazer recebê-lo, viu? Sempre produtiva a nossa conversa aqui. Eu que agradeço. Às vezes a gente, num bate-papo desse, as pessoas esperam que a gente aponte
doses, momento, e isso é muito complicado porque a gente tem que buscar como é que é a situação de cada planta, de cada área. A gente, na mesma área de produtores nossos, são vários posicionamentos de acordo com cada situação, mas a gente tenta passar mais ou menos um direcionamento, né, do que tem que se observar e dentro da sua área poder manejar de melhor maneira possível. Né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, não tem uma receita. Não tem. Receita de bolo isso não existe. A gente fala muito sobre isso. Mas a gente sabe que nesse momento, como eu falei, vai precisar de cálcio, bório, magnésio, zinco, ferro, sim, mas que quantidade? Suas análises vai te dizer, sua situação vai te dizer. Eu não posso estar aplicando, porque eu posso estar, como eu te falei, um nutriente em excesso, vai causar deficiência no outro, vai fazer com que não seja absorvido, a planta não consiga absorver esse elemento. Então, assim, a conversa sempre é boa, é produtiva, porque a gente tenta passar para os clientes, para os produtores, para os amigos, a ideia do contexto geral do que a gente tem que ter cuidado. Mas né? o consultor não tem bola de cristal, né? Não, até porque se tivesse, eu estaria, eu como produtor já estaria, dessa eu vou acertar sempre aqui, né? E aí não é. Mas a gente tenta, dentro do conhecimento, dessa troca de informação, dessa parceria com os produtores, com esse conhecimento geral com a turma, tentar amenizar os problemas. Eu costumo dizer que a gente vai trabalhar para amenizar, os problemas já estão aí, a gente vai tentar amenizar. E aí vai entrar a parceria da informação nossa, a parceria do produtor, do encarregado, de quem maneja a planta, né? A parceria do pessoal das empresas que tem as ferramentas que pode ajudar a gente a minimizar esse problema, né? Então tudo isso aí, essa somatória faz com que a gente busque o sucesso, né? Ok. Conversamos com o Rogério Martins, consultor em manga, da empresa produtiva, também Renan Nunes, assistente técnico de vendas da Aminoagro. Um abraço aí ao Garibaldi, da equipe Central de Adubos, que esteve com a gente na produção do programa de hoje. Um abraço aí a Daniel Peixinho, da DPJ Filmes, levando aqui o programa da Central para o Campo para o nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial. Fica gravado lá o programa, você pode ver e rever quantas vezes você quiser no nosso canal oficial no YouTube, tá bom? Grande abraço para você que esteve conosco até agora. Se o Senhor Jesus nos permitir, no próximo sábado, nesse mesmo horário, estaremos de volta aqui nesse mesmo canal. Bom dia, bom final de semana. Todos os sábados, a partir das 9 da manhã, você tem um encontro marcado na Tropical 7 FM Juazeiro e no canal do YouTube Central de Adubos Oficial, com o programa da Central para o Campo. Em pauta, campeões de produtividade, previsão do tempo, entrevista central, agenda do agro, momento da cotação, parceria de resultados e a sua participação pelo WhatsApp 74999710743. Da Central para o Campo. Apresentação Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. Orgulho de ser agro.